Pois bem, pessoal, então, concluindo o nosso exemplo anterior, né, nós encontramos esse polinômio que eu vou chamar de polinômio de Taylor, de segundo grau dessa função. Tá? E eu disse, né, no nosso vídeo anterior que ele era o nosso candidato a melhor polinômio de segundo grau que aproxima a função cosseno ao redor do zero, do x igual a zero. Tá? Então agora eu vou formalizar um pouco melhor essa questão da aproximação e o conceito de polinômio de Taylor. Tá? Deixei alguma coisa aqui já preparada para a gente ganhar um tempo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que é o polinômio de Taylor. Né? Então, para isso, a gente vai ter uma função, tá, definida no intervalo AB, como eu estou fazendo no desenho aqui. Tá? Ela é uma função que precisa ser diferenciável n vezes, ou seja, tem que ter as n derivadas, tá bom? E eu vou tomar um ponto x0 no interior desse intervalo aqui, tá? Então, o polinômio de Taylor, ele é de grau n, em torno desse ponto x0, ele é dado pela seguinte fórmula. Então, ele vai ser... Lembra do nosso exemplo, né? Bom, no x0 ele tem que valer o valor de f, né? Então, ele vai ser f de x0 mais... E aí lembra, ele precisava também que a primeira derivada dele no x0 batesse com a primeira derivada da função. Ok, então isso só para ajudar a gente a memorizar, né? Vai ter um termo aqui. Afinal, essa fórmula vai ser muito importante que a gente memorize ela, né? Mas ela vai ser igual, então vai ser igual à primeira derivada vezes x menos x0. Tá? Isso é um termo que vem lá daquela comparação da primeira derivada, né, que tinha que bater. Tá? E assim eu sigo. Né? Então, a segunda derivada, o termo da segunda derivada me dá f, duas linhas, em x0 vezes x menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial mais 3 pontinhos mais o último termo, que é a enésima derivada avaliada no x0 vezes x menos x0 elevado a n sobre n fatorial. Tá? Então essa é a fórmula. Eu não estou dizendo aqui como que a gente chega nessa fórmula, só estou te lembrando, né, que esses termos aqui, eles são obtidos da mesma forma como a gente fez lá no nosso exemplo. Né? Cada um dá conta de uma das derivadas que a gente tenta aproximar. Tá? Mas eu não vou derivar a fórmula de uma forma genérica aqui, que daria um pouquinho de trabalho, seria um pouco cansativo para vocês. Tá? Então esse é o nosso polinômio de Taylor, tá? De grau n. Então, por que ele é tão legal? Né? Ele é muito legal porque ele é realmente o que melhor aproxima a função. Né? E essa afirmativa que eu estou falando é o conteúdo da fórmula de Taylor. Tá? O que diz a fórmula de Taylor? A fórmula de Taylor diz que o valor da função em x ele é igual, tá, ao polinômio de Taylor em x mais um erro, que eu vou chamar de R. Tá? Vou chamar ele, denotar assim Rn de x, para denotar que é um erro, né, do polinômio de grau n. Tá? Tal que esse erro satisfaz a seguinte propriedade, que o limite, quando x converge para x0, desse Rn de x, desse erro, sobre x menos x0 elevado a n, esse limite é zero. Tá bom? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Estou dizendo que o polinômio P de n aproxima a f de tal maneira que a f ela é igual ao
polinômio mais uma coisa aqui, né, um errinho. Vou escrever aqui, esse é o nosso erro, tá? E o que a fórmula de Taylor diz é que esse erro é bom, né? Na verdade, ele não é bom, ele é o melhor erro possível, tá? Então, essa é o conteúdo, né, desse limite, que significa que esse erro está indo para zero mais rápido do que x menos x0 elevado a n, né? Quando x vai para x0. Tá? Então, vou escrever aqui, é um erro bom, tá? Bem informal mesmo. Mas esse é o conteúdo da fórmula de Taylor, e isso significa dizer que o Pn é um bom, é o melhor polinômio que aproxima a f, tá? Então existem várias fórmulas para calcular esse erro aqui, resto de Lagrange, resto com valor médio, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode ver nos seus livros, tá? E se você quiser, a gente pode até fazer mais resumos sobre esse tópico, tá? Mas por enquanto eu vou me ater só a dizer que esse erro é um erro bom e por isso Pn aproxima bem a f, ou melhor, aproxima da melhor forma possível, tá bom? E o que é a série de Taylor, né? Antes da gente fazer um exemplo aqui, deixei já aqui um exemplo para a gente fazer de cálculo do polinômio de Taylor. Vamos falar um pouco da série de Taylor, né? A série de Taylor é justamente o limite quando n vai para infinito desse polinômio aqui, tá? Então ela é, deixa eu escrever de branquinho, ela é uma S de x, que é o limite quando o n vai para infinito, tá? Do P de n de x. Ou seja, é quando essas somas aqui vão, né, esse termo n vai para infinito, ou seja, é essa soma infinita aqui, tá bom? Então eu vou escrever isso aqui como a forma do somatório, tá? É um somatório de k indo de 0 até infinito, da késima derivada da f avaliada no ponto x0, vezes x menos x0 elevado a k sobre k fatorial. Tá bom? Usei a notação de somatório. A teoria sobre a série de Taylor, né, é muito importante, porque na verdade eu estou definindo esse limite aqui, mas a gente tem que saber se esse limite existe ou não, né? Tem toda uma teoria sobre raio de convergência, tá? Essa nossa aulinha aqui ela é bem introdutória, mas você vai provavelmente estudar sobre esse tipo de pergunta, né, sobre a existência desse limite em casos particulares, enfim, diferentes exemplos, né? Tá? Então vou terminar aqui o nosso vídeo só com um exemplo que seria como que a gente calcularia o polinômio de Taylor de uma função, né? Então eu vou calcular aqui o polinômio de grau 3, né, associado a essa função e elevado a x, que é uma função bem conhecida e tem um polinômio de Taylor bem famoso, né? Então rapidamente aqui o que eu vou fazer o que eu preciso fazer, né? Bom, essa função aqui ao redor do x igual a zero, então ela vai ser igual pela fórmula de Taylor, né? Pela fórmula do polinômio de Taylor. Vai ser f de 0 mais f' de 0 x mais f duas linhas de 0 x ao quadrado sobre 2 fatorial mais f de 3 linhas de 0 x ao cubo sobre 3 fatorial. Pronto. E o que eu preciso fazer? Calcular esses valores aqui. F de 0, f' de 0, f duas linhas de 0 e f 3 linhas de 0. E aí você vai lembrar que a derivada da função e elevada a x é ela mesma. Portanto, esse polinômio aqui vai ser igual a 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial, tá bom? Então, esse é o exemplo do polinômio de grau 3, tá? Então, esse foi um resumo rápido sobre polinômios e séries de Taylor. Valeu, pessoal? Um abraço!